gente precisa entender um pouco sobre pesos, antes da gente avançar na fórmula do GMD completamente dito. O que nós precisamos entender sobre peso? Primeiro, nós precisamos de alguma referência. A nossa referência, ela sempre está calcada em algum peso, ou peso final, ou peso inicial. Lembra a nossa fórmula de GMD? GMD é igual peso final menos peso inicial dividido pela variação do tempo. Então, aqui nós precisamos nos referenciar dentro do peso. Nesse caso aqui, eu tenho um peso final. Tá, mas, Vladimir, aí não tem praticamente quilograma nenhum desenhado, exceto no peso do nascimento. Como é que eu vou avaliar um peso final? Simples. Veja, nós temos lá considerado o PA, que é o chamado de peso adulto, é aquela vaca, falando em vaca, por exemplo, é aquela vaca que tem 100% do peso médio dos adultos daquele plantel. Então, o PA é considerado o animal que esteja dentro dos 100%, a média dos pesos de vacas em terceiro parto acima. Veja, essa vaca aqui já teve 3 partos, a outra teve 7 partos, a outra teve 5 partos e assim por diante. Quando eu somo os pesos de todas as vacas e divido pela quantidade dessas vacas, eu estabeleço o peso médio, que eu vou chamar de peso adulto, PA. Tá. Eu tenho o PA que corresponde a 100%. Aí eu tenho outros pesos que vão sendo agregados a isso. Eu tenho o peso primeira cobertura. O peso primeira cobertura é de 55% do PA, ou seja, 55% do peso adulto. Aí eu tenho o peso do primeiro parto. O que é o peso do primeiro parto? É o peso que ela ganhou depois da primeira cobertura até o nascimento do bezerro, que foi chamado de PP1, que é o peso primeiro parto, que ele corresponde a 80% do peso adulto. Aí eu tenho uma outra regra que me dá o peso do segundo parto, que é quando a vaca tem 90% do peso adulto. Aí eu estabeleci um peso ao nascimento, que aí é uma regra que a gente usa, entre 27 quilogramas para quem nasce de uma vaca de corte e para 35 quilogramas para quem nasce de uma vaca de leite, ok? Então, nós temos esses pesos aqui referenciados. Ok, então quando eu falo assim, qual será o peso de uma vaca ou de uma novilha na idade da primeira cobertura, quando o peso adulto lá for de 600 quilogramas? Se eu tenho um PA igual a 600 quilogramas, tá? Que é o peso adulto, 600 quilogramas, qual é o meu peso à cobertura? Bom, esse é simples. O peso à cobertura não é igual a 55% do PA? Então, é só eu pegar e fazer o cálculo. Tá? O X é igual peso adulto vezes 55%. Então, o meu peso à cobertura será de, vamos fazer a conta? Calculadorinha, 600 vezes 55% igual a 330 quilogramas. Então, veja, se eu tenho um PA de 600 quilogramas, o meu peso à primeira cobertura, que é de 55% do peso
adulto será de 330 quilogramas. Ah, tá. E se eu quero saber, então, do peso ao primeiro parto? E se eu quero saber, então, do peso ao primeiro parto? O meu PP1 ao primeiro parto é igual a 80% desse peso adulto. Pronto. Calculadora de novo. Se eu tenho aí 600 vezes 80%, eu tenho um PP1, que é o peso ao primeiro parto, igual a 480 quilogramas. Ah, veja aí. Lembra que nós fizemos, eu vou trazê-lo aqui de novo, o peso à cobertura, que ficou de 55%, que ficou igual, o peso à cobertura igual a 330 quilogramas, lembra? Beleza? Gente, olha aqui. Peso à cobertura igual a 330 quilogramas. Peso do primeiro parto igual a 480 quilogramas. Se eu for fazer uma avaliação para saber quanto que gerou de peso entre a cobertura e o parto, entre a cobertura e o parto, quantos meses passaram? 9, né? Porque uma vaca tem 9 meses de gestação. Então, se eu tenho um peso à cobertura de 330 quilogramas e eu tenho um peso final, que é o peso de primeiro parto, de 400 quilogramas, olha o nosso GMD podendo ser calculado aqui, ó. Vou adiantar, hein? Não era isso, mas vamos fazer. O peso final é igual a 480 quilogramas, ok? Menos o peso inicial, que é 330 quilogramas, dividido pelo ΔT. ΔT nosso são 9 meses. 9 meses, nós considerarmos 9 meses de 30 dias, 9 vezes 30 igual a 270 dias. Olha aqui o nosso ΔT, 270 dias. Aqui quilograma e aqui quilograma, né? Então, se eu fizer isso na calculadora, o meu GMD é igual a quanto? Olha lá. Eu vou fazer a primeira parte assim, 480 menos o 330 é igual a quanto? 150 quilos. Essa vaca engordou 150 quilos durante 270 dias. Quanto é que foi o GMD dela? Quanto foi? É só pegar os 150 dividir pelo tempo, que foram 270 dias de gestação. Olha, o GMD dela em gestação foi de 0,55 quilogramas, que é igual a quanto? GMD igual a 550 gramas. Não era essa a intenção agora, mas veja como ficou fácil. A gente tinha já a noção do GMD e eu quis saber apenas o GMD da gestação com esses cálculos. Facílimo. Não ficou fácil? Então, é assim que a gente calcula. Não podemos nos esquecer que nós temos uma regra. Qual que é a regra que a gente precisa para calcular? Eu preciso saber de pesos. Eu preciso saber da relação de um peso com o outro peso. Se eu estou falando do peso ao nascimento, se eu estou falando do peso à primeira cobertura, se eu estou falando do peso ao primeiro parto, do peso ao segundo parto, do peso adulto, eu faço essas correlações, eu chego onde quero nos meus cálculos. Veja, voltei para essa tela inicial aqui. Agora, se eu quisesse calcular, por exemplo, um GMD entre o peso de nascimento até o peso da cobertura.
eu posso fazer o cálculo também. Veja como é simples. Vamos lá? Nós sabemos que o peso adulto aqui é de 600 quilos. A gente pode alterar? Vamos alterar para 500. Aqui, olha, a média das minhas vacas com 3 partos a mais lá, eu somei, foram 10 vacas, uma tinha 500 quilos, a outra tinha 480, a outra 520, a outra 500 não sei quanto, a outra 400 não sei quanto, pá, deu uma média de PA igual a, o PA igual a 500 quilogramas. Beleza? Se eu tenho um PA de 500 quilogramas, quanto que a minha vaquinha ou a minha novilha precisa engordar, tá? Se ela nasceu com 35 quilogramas, lá na cobertura de 55% do peso adulto, e ela estando com quantos dias de vida? Quantos meses? Eu estabeleci aí 16 meses. 16 meses, que seria o tempo da primeira cobertura. Então, eu estabeleci 16 meses, do nascimento dela até 16 meses de idade, quanto que ela vai engordar para que ela esteja no meu padrão de 500 quilogramas de peso adulto. Lembrando que ela precisa ter 55%. Nossa, Vladimir, ficou meio pesado aí. Não, vamos colocar na forma. Veja, eu preciso de uma primeira cobertura a 55% do peso adulto. Tá? Eu já sei que o meu PA é de 500 gramas. Então, se eu sei que isso aqui é 55% do peso adulto, vamos jogar na calculadora? 500 vezes 55%, eu teria uma necessidade de 275 quilogramas, ok? Quando? Eu preciso de um tempo, eu preciso de um elástico de tempo. Na minha idade de primeira cobertura, em 16 meses de idade. Por quê? Eu vou repetir a fórmula aqui, ó. GMD igual a peso final menos peso inicial dividido por delta tempo. Qual foi o meu delta tempo? 16 meses. Opa, o que são 16 meses? 30 dias vezes 16. Não foi 16 meses de idade que eu estabeleci? Ela nasceu, quando ela estiver com 16 meses, eu quero que ela faça a primeira cobertura. Então, 16 vezes 30 igual 480 dias. Isso aqui vai dar 480 dias. Pronto. Eu acho que a gente já tem uma formulação pronta. Ou já temos os números prontos. Então, o meu GMD, eu vou até separar aqui e fazer de outra cor. Olha, o meu GMD é igual. Qual que é o peso final? O peso final aqui, ó. Quanto que vai ser o peso final? 275, que vai ser o peso da primeira cobertura. 275 quilogramas. Qual que era o peso inicial que ela estava lá? Ela nasceu, eu vou esperar 16 meses, meu peso inicial que eu estabeleci foi 35 quilogramas. 35 quilogramas. E eu faço isso dividido por quanto? Quantos dias foram? 480 dias. Captou isso? Pronto. Agora é só jogar na calculadora. GMD igual 275 menos 35, se eu não me engano, dará 240. Se eu não fugir da escola. Dividido por quanto? 480.
240 dividido por 480, só jogar na máquina. Se eu não me engano, também vai dar 0,5. Ok? 0,5 quilogramas é a GMD. 0,5 quilogramas é igual a quanto? 500 gramas. 500 gramas. Oh, maravilha! Viu aí? Olha aí. É uma formulação de GMD levando em função os pesos que a gente já sabe que tem o peso adulto, o peso da primeira cobertura, o peso do primeiro parto, o peso do segundo parto e o peso do nascimento. Ficou fácil isso? Olha, eu acredito que sim, mas é preciso que entenda lá aquela formulação do GMD e entenda também essa questão dos pesos. Dê um like aí e vamos para frente. Farei um próximo vídeo complicando um pouquinho mais, tá bom? Um abraço.